E aí, pessoal, tudo bem? Professor Marcos Otoshi aqui de História, né? E hoje a gente vai trabalhar um conteúdo especial, tá? Depois da chamada Era Vargas, a gente vai entrar hoje finalmente na chamada República Populista. Esse período aí, pessoal, já anota que isso é importante. A República Populista vai pós-Era Vargas, ou seja, de 1946 até 64. 64 a gente vai ter o quê? A instauração de um regime militar aqui no Brasil, tá bom? Então, os presidentes que nós vamos falar agora, ou seja, Dutra, Vargas de novo, agora eleito, ele vai voltar daqui a pouquinho, o JK, Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Esses 5 presidentes, eles estão inseridos dentro desse contexto que a gente vai conhecer e chamar de República Populista. Como é que a gente vai dividir isso, pessoal? Na aula de hoje, eu vou trabalhar o governo Dutra, tá certo? E o governo Vargas, o segundo governo Vargas. Aí na parte 2, ou seja, a partir da semana que vem, eu vou disponibilizar a aula envolvendo o governo do JK, do Jânio e do Jango. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Para a gente entender, vamos lembrar o que eu falei na minha última aula sobre o Vargas. O Vargas renuncia em 1945, né? Por pressão e tal. E aí o próximo presidente vai ser inclusive um cara que o Vargas vai apoiar, que é o Eurico Gaspar Dutra. Ele vai governar de 1946 a 50, tá? Anota isso, pessoal. Governo Dutra, 1946 a 1950. Um detalhe. Para você entender todos esses governos, desses presidentes, você tem que entender o que é que está acontecendo no mundo nesse período, pessoal, porque história geral e história do Brasil estão aqui, ó, intimamente ligadas, não é verdade? Então, sabe o que é que estava acontecendo no mundo após Segunda Guerra Mundial, pós-Era Vargas? Estava ocorrendo a chamada Guerra Fria. Para quem não lembra o que foi a Guerra Fria, foi aquela disputa, né, entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética socialista. Lembram disso? Com certeza vocês lembram. Então o mundo, minha gente, ele estava dividido, ele estava bipolarizado. O Ocidente sendo influenciado pelos Estados Unidos, que defendia o capitalismo, e o Oriente sendo influenciado pela União Soviética, que defendia o socialismo e o comunismo. Tranquilo? Então veja, por que você tem que entender isso a nível de Brasil? Porque o presidente, ele vai ter que ficar do lado de alguém, pessoal. Ou ele fica ao lado dos americanos, ou ele fica ao lado dos soviéticos. A Otoshi tinha que ficar do lado de um, claro. Com certeza você tem que escolher um lado, tá certo? E o Eurico Gaspar Dutra, ele vai se alinhar com os Estados Unidos, tá, pessoal? E Otoshi, ele vai se alinhar, vai fazer um alinhamento com os Estados Unidos, ou seja, com o lado capitalista da coisa. Bom, a partir do momento que Dutra, né, passa a ficar ao lado dos Estados Unidos, se você escolhe um lado, automaticamente, né, crianças, o que é que acontece? Você se torna inimigo do outro. É assim que funciona. Então, se eu vou apoiar os Estados Unidos, automaticamente agora eu sou inimigo da União Soviética. Na verdade, sou inimigo do comunismo. Caso fosse o contrário, se ele ficasse ao lado dos comunistas, né, da União Soviética, ele viraria inimigo dos Estados Unidos. Mas ele escolheu um lado, ele escolheu os Estados Unidos, o lado capitalista. E pelo fato dele ficar nesse alinhamento com os americanos, ele vai romper com a União Soviética, tá? Guarda essa informação. Vai haver o rompimento entre Brasil e União Soviética, tá certo? E outra, aqui no Brasil, durante o período do governo Dutra, quem for comunista vai passar a ser perseguido. Entendeu como é o esquema? É Guerra Fria, pai. Se tu não é meu amiguinho, tu é meu inimigo. Então, os comunistas aqui no Brasil passaram a ser perseguidos. Inclusive, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, ele foi colocado na ilegalidade pelo Dutra. Tá certo, pessoal? Então, primeira característica do governo Dutra, alinhamento com os americanos, rompimento com a União Soviética, perseguição aos opositores políticos e aos comunistas. Uma outra característica do Dutra, plano SALT. SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Dutra, ele acreditava que se investisse nessas 4 áreas,
né, o Brasil conseguiria se desenvolver. Então, quando você diz, poxa, saúde, alimentação, transporte e energia, de fato são ramos importantes da nossa economia, mas onde é que entra a educação? Onde é que entra o saneamento básico? Né? Onde é que entram outras coisas que a gente também considera importante? Só que o Plano Salt, minha gente, era um plano para desenvolver o Brasil, só que não deu certo. Né? Foi um verdadeiro fiasco, um verdadeiro fracasso, porque esse investimento na alimentação não foi o que a gente esperava, nem no transporte, nem na energia, entendem? Então, foi um verdadeiro fiasco. Uma outra coisa que a gente pode destacar do chamado governo Dutra, pessoal, é a Constituição. Vai ser elaborada uma nova Constituição para o Brasil. Lembrem-se que durante a era Vargas nós tivemos duas, 1934 e nós tivemos a do Estado Novo, de 1937, a chamada polaca. Agora a gente vai ter uma nova Constituição de caráter liberal, pessoal, democrático, né? Porque a última que Vargas tinha deixado era uma Constituição inspirada na Constituição polonesa, que era nazi-fascista. Então, quando Dutra ele assume o poder, não, uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer é elaborar uma nova Constituição para o Brasil, uma Constituição democrática, né, que garanta o voto secreto, voto feminino, todas aquelas conquistas que vieram com Vargas, com a Constituição de 34, agora de 46 vai preservar isso, tá certo, pessoal? E aí é aquela coisa que a gente não pode esquecer. Com a Constituição de 46, o Estado vai passar a controlar os sindicatos. A partir do momento que o Estado controla os sindicatos, ele vai proibir, por exemplo, o direito de greve, tá certo? Dos operários, dos trabalhadores. Então, greve está proibido, tá certo? E vocês sabem que isso, hoje, em 2020, é uma coisa que é impensável, né? Você proibir o direito que o trabalhador tem de fazer greve, de reivindicar melhores salários, melhores condições de trabalho, não é verdade? Mas nesse período aí, a greve ela foi proibida pelo Dutra, tranquilo? Uma outra coisa que a gente tem que destacar é a construção da rodovia Rio-São Paulo, que hoje é chamada de quê? A rodovia Presidente Dutra. Veja que coisa interessante. Foi uma obra também, uma característica extremamente importante do nosso querido Eurico Gaspar Dutra. Tá bom, pessoal? Pois bem, depois do Dutra, vem as eleições. E adivinha quem vai vencer as eleições pós-governo de Dutra? Vargas. Agora sim, ele foi eleito pelo povo de forma democrática. Chegou ao poder pelo voto popular. Diferente do que tinha acontecido lá na era Vargas, né, na chamada década de 30, né, que ele foi colocado lá pelas mãos do exército. Agora não, ele foi eleito, fez campanha, tudo bonitinho, direitinho, foi votado, foi colocado no poder, tá certo? Então a gente tem aí o segundo governo do Vargas, que vai de 1951 até 1954. Otoche não deveria ser até 1955, deveria, mas ele vai cometer suicídio e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? O que é que a gente destaca do governo Vargas, minha gente? Vargas ele volta com aquela proposta que ele já tinha anteriormente, que era o nacionalismo econômico. Vamos desenvolver a nossa economia, vamos investir na nossa economia, nas nossas indústrias, nas nossas empresas estatais. Ao invés de abrir para o capital estrangeiro, vamos investir naquilo que é nosso. E aí eu queria destacar uma coisa que eu considero muito importante. Nesse período existiam dois tipos de políticos, tá? Aqui no Brasil, tinham os nacionalistas, que era o que seguia o que Vargas defendia, essa nacionalização da economia e tal, e tinham aqueles que foram chamados de entreguistas. Entreguistas, Otócios, que eram aqueles políticos que eles preferiam abrir o Brasil para o investimento estrangeiro, para que empresas estrangeiras se instalassem aqui e ganhassem dinheiro com aquilo que é nosso. Entenderam? Então, Vargas, nacionalista. E tinha uma ala que defendia esse nacionalismo econômico. E já tinham aqueles que diziam, não, vamos abrir para capital estrangeiro. Esses são os entreguistas, tá bom? Mas Vargas, como bom nacionalista, né, disse, vamos desenvolver o que é nosso. Tá certo? Inclusive, nesse período começou uma campanha chamada campanha O Petróleo é Nosso, né? Foi descoberto poço de petróleo e tal.
E aí, bom, eu posso criar uma empresa para extrair o nosso petróleo, uma empresa que seja brasileira, né, nacional, que seja daqui, ou eu posso abrir para uma empresa americana, por exemplo, uma petrolífera americana que venha para cá explorar o nosso petróleo. Né? E aí começou uma campanha, o petróleo é nosso e tal, e tinha gente que dizia, não, vamos privatizar o petróleo, deixa que as empresas de fora venham e explorem. E aí Vargas, diante dessa campanha e tal, ele vai criar Petrobras, vê que coisa retada. Poxa, Tocha, a Petrobras foi criada pelo Vargas? Foi, em 1953, ou seja, uma empresa brasileira nossa, que vai extrair o nosso petróleo. Sacaram a ideia? Então a criação da Petrobras foi uma coisa retada. Gente, dentro do governo do Vargas aconteceu um fato bem interessante e polêmico. Havia um opositor do Vargas, ele era jornalista, ele era político também, que era o Carlos Lacerda, tá certo? O Carlos Lacerda, ele era líder de um partido de oposição ao do Vargas, ele era líder da UDN. E esse cara, ele vai sofrer um atentado, uma tentativa de assassinato. Veja a coisa, uma tentativa de assassinato. Nessa tentativa de assassinato, o guarda-costas dele, que era o major da aeronáutica, Rubens Vaz, ele vai ser morto, o guarda-costas. E o Carlos Lacerda vai receber um tiro no pé. Minha gente, no outro dia estava estampado em todos os jornais, né? Carlos Lacerda sofre tentativa de assassinato, major da aeronáutica, né? E guarda-costas do Carlos Lacerda foi morto na ação. Gente, adivinha quem Carlos Lacerda culpou pela tentativa de assassinato? Carlos Lacerda era um cara que criticava Vargas por besteira. Todo dia ele estava ali tocando na ferida, todo dia ele arrumava uma coisa para falar do Vargas. E agora, quando ele sofreu essa tentativa de assassinato, adivinha quem ele culpou? O Vargas. Vargas tinha culpa, Otos, teve culpa nisso. Gente, até hoje é uma polêmica, né? A gente não pode afirmar que o Vargas ele mandou executar isso. Só que, no meio das investigações, descobriu-se que o chefe da guarda presidencial, Gregório Fortunato, ele foi o responsável por tentar matar o Carlos Lacerda. Aí você já deve imaginar como é que o brasileiro reagiu. Espera aí. Como é que o chefe da guarda presidencial tentou matar o Carlos Lacerda e o Vargas não sabia disso? Você está entendendo? Até a gente hoje, se fosse hoje, a gente ficaria, como assim? Ah, com certeza Vargas tem culpa nisso aí. E foi isso que aconteceu, né, aqui no Brasil. A galera começou a questionar, disse, não, com certeza tem um dedo de Vargas aí. Então Vargas, ele começou a sofrer pressão de tudo que é lado, né? Ele começou a sofrer pressão da oposição, ele começou a sofrer pressão popular, ele começou a sofrer pressão dos americanos, por quê? Por causa desse nacionalismo econômico, né, da gente se fechar para a empresa estrangeira. Então assim, ele estava sofrendo por tudo que era lado. Aí, minha gente, foi o que aconteceu certo dia, né, no seu quarto lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a residência presidencial, o Vargas ele vai cometer suicídio. É isso mesmo, ele vai pegar uma arminha, vai colocar no coração e vai se matar. E ele deixa uma carta próximo lá, né, como se fosse próximo à cama, à cabeceira da cama, ele deixa uma carta que vai ser encontrada pela sua filha. É a chamada Carta Testamento, uma carta extremamente famosa, onde ele explica, né, o motivo de estar cometendo suicídio. E ele tem uma parte na carta que eu acho fantástica, que ele diz assim: saio da vida para entrar na história. Entende? E, minha gente, a morte de Vargas pegou a população brasileira de surpresa. Né? As pessoas ficaram muito tristes, choravam horrores. O velório do Vargas foi uma coisa impressionante, lotada de gente. E as pessoas se debruçavam sobre o corpo, né, do Vargas sem acreditar e tal. Então foi uma grande perda, né, porque Vargas ele foi um grande político. Logicamente que a gente tem aqui que destacar
que nem tudo que ele fez, né, realmente foram coisas positivas, né? A gente faz algumas ressalvas, mas o Vargas foi um grande presidente, foi um grande estadista, foi um grande político e ele era amado. Quem morreu? O pai dos pobres, né, como ele era conhecido, o pai dos trabalhadores, não é verdade? Então, pessoal, foi com muita tristeza que a população brasileira chorou, né, a morte do Vargas. O Carlos Lacerda, para você ter noção, com certeza, né, foi acusado pelo povo de ser o grande responsável por esse suicídio aí do Vargas, né? Ele se matou por causa de Carlos Lacerda e tal. Carlos Lacerda teve até que pinotar, né, dar uma fugida aí, porque o negócio ficou feio pro lado dele. Então, minha gente, a gente encerra essa aula de hoje, né? Falamos de Dutra e falamos da segunda, do segundo governo do Vargas. Na próxima aula, na parte 2, a gente vai falar sobre o Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília e tal, a chegada dos primeiros automóveis, a televisão, como é que chegaram, né? Como é que chegou a televisão aqui no Brasil e tal. Depois a gente vai falar de Jânio Quadros, uma figura extremamente engraçada e polêmica. E depois a gente fecha com João Goulart, tá certo? E depois a gente entra no chamado regime militar. Tá bom, pessoal? Quem gostou, deixa o likezinho aí, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, gente.